Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Ontem, Bolsonaro concedeu ao senhor Augusto Aras, nosso PGR, uma honraria militar. Anteontem, em sua live da última quinta-feira, Bolsonaro acenou para Aras com a perspectiva de uma imaginária terceira vaga no Supremo Tribunal Federal, pois, como bem sabemos, só há duas vagas que serão abertas durante o mandato de Bolsonaro, a saber, as vagas do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio. A terceira fica por conta da fantasia presidencial. De toda forma, esses dois fatos mostram a tentativa de Bolsonaro de agradar, para não dizer de cooptar, uma figura muito importante da República, que é o principal acusador do país, é o chefe do Ministério Público e pode vir até mesmo a acusar criminalmente Bolsonaro, a oferecer uma denúncia, ingressar contra Bolsonaro com uma ação criminal perante o Supremo por crimes comuns. Assim, tamanha proximidade entre um investigado como Bolsonaro, já que há um inquérito presidido pelo ministro Celso de Mello para a apuração da prática dos aludidos crimes comuns, e o provável acusador, se mostra inadmissível, pelo menos a meu ver, e nos faz questionar os critérios e a própria legitimidade para a nomeação do PGR, do Procurador-Geral da República. Nos perguntamos por que será que a nossa Constituição Federal concentra nas mãos do presidente da República tamanho poder, tamanha prerrogativa de indicar o PGR, sujeitando essa nomeação apenas a uma sabatina no Senado Federal, que, convenhamos, mais soa como um rito de passagem do que como uma forma de triagem séria, como um verdadeiro mecanismo de freios e contrapesos, como deveria realmente ser. Nos perguntamos, será que devemos mudar esse critério, mudar essa forma de nomeação? A proximidade que tem sido mostrada, tem sido revelada publicamente entre Bolsonaro e o senhor Aras, tem causado um certo rebuliço no Ministério Público, de modo que um grupo de procuradores está propondo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que atrelaria o presidente da República a uma lista tríplice na escolha do PGR. Sabemos que, na prática, os últimos governos têm observado essa lista tríplice. Contudo, tal exigência não consta da Constituição. Desse modo, na opinião dos procuradores, e creio que os argumentos deles parecem pertinentes, na opinião desses procuradores, a inserção dessa exigência no dispositivo constitucional contribuiria para frear, para limitar a margem de discricionariedade do presidente da República quando da nomeação de alguém que pode vir a ser, reitero eu, o seu acusador, como pode ser o caso. Já comentamos à farta aqui neste canal as diferenças entre crimes comuns e crimes de responsabilidade, e sabemos que os últimos acontecimentos envolvendo Moro e a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal abriram caminho, abriram espaço para a investigação de crimes comuns, cuja prática está sendo apurada ao longo deste inquérito em curso no Supremo.
Só que a ação penal só poderá ser iniciada se o senhor Aras oferecer uma denúncia, se ele efetivamente ingressar com a petição inicial da ação criminal contra Bolsonaro. E ação criminal esta que versaria sobre o quê? Sobre crimes comuns, sobre crimes que constam do Código Penal e podem ser praticados por qualquer cidadão comum, independentemente do exercício de cargos eletivos ou não. Contudo, o senhor Aras, tão próximo ao presidente da República, não parece nada disposto em ingressar com essa denúncia, como noticiado nos últimos dias pelo jornal Valor Econômico. Segundo uma reportagem bem recente publicada no Valor, o senhor Aras estaria cogitando da possibilidade de transferir este ônus de oferecimento de denúncia para o parlamento. E de que forma? Estaria pensando em arquivar aquele inquérito, em afirmar que não enxergou provas, não enxergou indícios suficientes para a propositura de uma ação penal. E lembremos, como sabemos no universo jurídico, que tanto o advogado quanto o promotor de justiça, nesse caso o procurador, são os primeiros juízes da causa. No fundo, são eles que avaliam a plausibilidade daquelas alegações, daqueles fundamentos. O senhor Aras, que tem a competência privativa pela Constituição de oferecer essa denúncia contra Bolsonaro, pode simplesmente pedir o arquivamento do inquérito e afirmar que não há argumentos que suportem, que amparem tamanha denúncia, uma denúncia por crimes comuns. Que crimes comuns seriam esses? Já comentamos aqui à farta no canal, não vou exaurir a paciência de vocês, mas lembrando apenas dois. O primeiro seria o crime de falsidade ideológica, que consta da peça do próprio Aras de abertura de inquérito. Vocês lembram quando da demissão de Moro veio a público o decreto de exoneração do senhor Valeixo, então diretor-geral da Polícia Federal, que parecia ter sido assinado por Moro, quando na verdade não foi? Pois é, a inserção de uma assinatura digital de alguém que jamais foi signatário daquele documento pode configurar falsidade ideológica, um crime comum contemplado no Código Penal. Vamos a outro, a um segundo, advocacia administrativa, que é a prática de patrocinar interesses privados junto à administração pública, valendo-se da sua qualidade de funcionário. Pode ter sido uma conduta supostamente praticada por Bolsonaro no exercício do cargo na defesa de seu clã. Contudo, Aras não parece nem um pouco disposto a oferecer denúncia para provocar o judiciário, para abrir uma ação criminal perante o Supremo Tribunal Federal, avaliando a possível responsabilidade criminal do presidente da República por todas essas condutas. Prefere deixar esse ônus, o ônus de uma eventual punição, entre aspas, ao presidente para o parlamento, este que dispõe da competência de examinar crimes de responsabilidade. O que são crimes de responsabilidade? São aqueles crimes privativos do presidente da República e que constam apenas da Constituição Federal e da lei do impeachment, lei de 1951, que foi amplamente recepcionada pela nossa Constituição Federal. E a suposta prática desses crimes de responsabilidade, conforme a avaliação feita pelo parlamento, é que ensejará pedidos de impeachment, ou melhor, que dará subsídios
para o curso desses pedidos e para o êxito dos processos de impeachment. Contudo, parece também que no parlamento não há grandes perspectivas práticas de impeachment, porque, a toda evidência, o presidente não tem hesitado em trocar cargos contra apoio de parlamentares, em particular do dito Centrão. Temos comentado isso à farta aqui nesse canal. Desse modo, só sobra mesmo a via democrática do TSE, mediante as ações de cassação de chapa em virtude da manipulação da vontade original, da vontade livre e espontânea do eleitor, caso fique provado, sobretudo mediante as provas produzidas pelo senhor Paulo Marinho, que tem sido ouvido tão a miúde pela PF, caso fique comprovado que a PF, ou pelo menos alguns agentes dessa entidade, postergaram propositadamente o início, a deflagração da Operação Furna da Onça, envolvendo inclusive o senhor Flávio Bolsonaro, na tentativa de manipular a vontade do eleitor durante o segundo turno das eleições presidenciais. Vamos aguardar e vamos comentar os próximos acontecimentos. De toda forma, acho que essa ligação muito promíscua, reitero eu, entre o senhor Aras e Bolsonaro é um bom exemplo que ilustra a forma como os elos nada republicanos entre ocupantes de cargos eletivos e ocupantes de cargos não eletivos, mas designados por estes últimos, podem comprometer o próprio funcionamento das instituições. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de suscitar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.